Olá, semideuses! Pra quem não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos e falo bastante sobre Percy Jackson, é uma das minhas histórias favoritas, tem vídeos sobre os livros, tem vídeos sobre todos os episódios da primeira temporada da série. Então, eu decidi fazer esse vídeo aqui pra gente conversar um pouquinho sobre a segunda temporada, já que a Disney confirmou oficialmente que Percy Jackson foi renovada, a gente vai ganhar uma segunda temporada que vai adaptar o Mar de Monstros, o segundo livro de Percy Jackson e os Olimpianos, e eu ainda não tinha tirado um tempinho pra conversar com vocês sobre isso. Então, além de compartilhar a novidade, eu quero também conversar com vocês sobre as minhas expectativas em relação a essa segunda temporada. As cenas que eu tô mais animada pra ver, as coisas que eu quero mais ver acontecendo, sendo adaptadas, e também compartilhar um pouquinho sobre o que eu acho que a segunda temporada precisa mudar em relação à primeira, pra que a gente tenha, então, terceira, quarta e quinta temporadas também. Vamos lá? Mas antes, aproveita e se inscreve no meu canal, porque me ajuda bastante. Deixa um joinha nesse vídeo pro YouTube entender que esse é um conteúdo interessante pra você e pra outras pessoas também. Vamos conversar então primeiro sobre o plot, o enredo principal da segunda temporada, né? Então na primeira temporada a gente teve o raio mestre de Zeus sendo roubado e o Percy, Annabeth e o Grover tendo que recuperar esse raio pra impedir ali uma guerra entre os deuses. E aí na segunda temporada é uma nova ameaça que tá surgindo, que também ainda está conectada, toda a série é conectada, né, a Cronos, ao retorno de Cronos e aos nossos semideuses tentando parar isso, né, tentando combater esse mal, mas a gente tem um enredo bastante específico pra segunda temporada. Quem leu o segundo livro sabe do que eu tô falando, mas a gente vai ver, quando a segunda temporada começar, que o Pinheiro de Itália, que é o Pinheiro que protege as barreiras, as fronteiras do acampamento Meio-Sangue, foi envenenado. Então ele não está mais conseguindo proteger o acampamento. Eles estão tendo que se virar com outras alternativas para conseguir manter os monstros do lado de fora. Por conta disso, o Kiron foi afastado, porque algumas pessoas culparam ele pelo que aconteceu e por não ter conseguido proteger o acampamento dessa ameaça em específico. Então, depois que o Percy volta, né, ele voltou pra casa, ele foi pra Manhattan, pra Nova York, ele tá estudando, né, numa nova escola, mas quando chega o momento dele voltar pro acampamento, ele, junto ali com a Annabeth, os dois percebem que uma solução pra esse problema seria encontrar o Velocino de Ouro, que na mitologia é a lã de ouro do carneiro alado Crisómalo. Acabei de jogar isso no Wikipedia, então também tudo sob controle. Enfim, é uma espécie de manto mesmo que tem potencial de cura. Então, o Percy e a Annabeth acreditam que se eles encontrarem o Velocino de Ouro, esse Velocino, se colocado no Pinheiro de Itália, vai conseguir curar o Pinheiro do veneno e vai restabelecer ali a segurança no acampamento Meio-Sangue. Esse é o plot da segunda temporada de Percy Jackson. Justamente porque é o enredo do segundo livro do Mar de Monstros. E de novo, eu acho que sim, a gente precisa de uma segunda temporada também com 8 episódios. Eu acho que 8 episódios é suficiente pra contar as histórias dos livros de Percy Jackson e os Olimpianos. Só que a gente precisa muito que a segunda temporada traga episódios um pouquinho mais longos. Eu não tô dizendo que todos os episódios vão ter 1 hora de duração, mas a gente teve alguns episódios na primeira temporada que não chegavam nem a meia hora se a gente tirasse ali os créditos finais e o comecinho de recap de cada episódio, né? Então, alguns episódios tiveram ali 26, 27 minutos, e isso é muito pouco. O benefício da gente estar tendo essa história adaptada em série é justamente ter muito mais tempo pra adaptar todos os acontecimentos da melhor forma possível. Porque se fosse pra encurtar as coisas, pra otimizar acontecimentos, pra deixar coisas de fora, era melhor ter virado um filme. Se a gente somar a duração dos episódios da primeira temporada, dá quase o tempo de duração de um filme e não de duração de uma série, né? Então eu acho que a segunda temporada de Percy Jackson precisa aprender muitas coisas pra entregar uma segunda temporada que realmente seja melhor do que a primeira. Eu não acho que a primeira é ruim, é de todo ruim, mas ela não chega no potencial que o Percy Jackson tem. Ela não conta a história da forma que poderia. Isso é bastante claro, né? Então o que eu espero, pensando em coisas mais técnicas pra segunda temporada, eu espero que a gente tenha episódios mais longos pra adaptar algumas situações e acontecimentos com mais calma. Eu espero que a gente tenha cenas de ação mais elaboradas, que tragam um pouco mais de emoção pros episódios. Eu espero que a gente tenha menos cortes secos entre acontecimentos, que foi algo que me incomodou na primeira temporada também. Eu espero que a gente tenha resoluções
menos rápidas, né, mais lentas, não no sentido de lento mesmo, mas mais complexas para alguns dos obstáculos que aparecem na história de Percy Jackson. Eu espero também que o nosso trio se divirta ainda mais na segunda temporada, porque em alguns momentos eu acho que a primeira temporada esquece que acima de tudo, acima deles serem semideuses, acima deles serem inteligentes, deles serem talentosos e bons de batalha, eles ainda são crianças. Então a gente também tem que ter um elemento um pouco mais lúdico, que eu achei que viria, por exemplo, no episódio do Cassino Lotus, e esse acabou sendo o episódio que eu menos gostei da temporada inteira, né? Eu acho também que a gente precisa de uma segunda temporada que estabeleça melhor algumas regras de universo. Eu acho que a primeira perdeu a oportunidade de trazer alguns conceitos desse universo, da mitologia grega, do universo de Percy Jackson, né? Como a gente entende a mitologia grega dentro do universo de Percy Jackson, pra poder estabelecer esse universo com bastante força, com bastante peso. Porque quem não leu os livros, muitas das pessoas que não leram os livros ficaram um pouco confusas com algumas coisas, não entenderam alguns acontecimentos, e eu acho que ficaram muitas coisas pra trás que precisam ser trazidas agora pra gente entender esse universo sem depender do livro, né? Sem que a série dependa da leitura do livro. Eu também espero que os nossos protagonistas, os nossos personagens, sejam mais surpreendidos e, por consequência, que isso surpreenda a gente enquanto público também. Porque em vários momentos da primeira temporada, uma coisa que me incomodou foi eles sempre saberem de tudo. Eu acho que em alguns momentos faz sentido que eles saibam, mas isso não precisa acontecer o tempo todo. E digo mais, ainda que eles saibam as respostas para algumas questões, eles não precisam dizer pra gente da forma como aconteceu na primeira temporada. Eles não precisam já somar um mais um logo de cara. Eu acho que existe um equilíbrio entre eles não saberem nunca de nada e isso ser inverossímil porque eles são semideuses, então é óbvio que eles têm preparo, eles têm estudo, eles têm conhecimento da mitologia e, ao mesmo tempo, conseguir criar uma narrativa que seja envolvente e surpreendente. Então, pra mim, a segunda temporada de Percy Jackson precisa melhorar em todos esses aspectos. É um pouco frustrante ter sonhado tanto com essa série e ter assistido uma série que não é ruim, ela tá bem longe de ser ruim, mas que falta um pouco. E aí eu acho que isso me frustra muito, porque quando a gente assiste e o produto é simplesmente ruim, não tinha salvação, eu acho que é mais fácil de lidar com a frustração. Mas quando a gente assiste uma obra que tem muitas qualidades, que tem um elenco muito legal, que tem ali um trio protagonista levando a série pra frente, que tem um bom orçamento, que tem bons efeitos visuais, que tem várias, sabe assim, várias qualidades, mas que falta um pouquinho assim pra chegar e atingir todo o potencial que teria, isso me frustra, porque falta tão pouco. Mas ao mesmo tempo que me frustra, também me dá esperança, porque a gente sabe, porque a Becky Riordan, esposa do Rick, que também atua como produtora executiva da série, já falou, né, que eles estão de olho, a produção tá de olho na recepção, né, nas opiniões do público, nos feedbacks, e eu acho que isso é um bom ponto, porque significa que eles podem melhorar as questões que ficaram não tão interessantes na primeira temporada pra uma segunda. Eu acho que a gente tem muito potencial pra isso, tô me agarrando muito nessa possibilidade. Eu acho que a gente precisa de uma segunda temporada boa pra garantir terceira, quarta e quinta. Isso é muito, muito importante, porque o meu maior medo é a gente ter a segunda e aí, assim como os filmes, a gente não ter as adaptações dos livros 3, 4 e 5. Não que também a gente tenha tido uma boa adaptação do segundo, e nem do primeiro também, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Meu medo é a gente de novo tá tendo uma adaptação e de novo morrer ali tentando nadar na praia. É essa expressão? Não sei. Mas tem muitas coisas que eu tô muito animada pra ver na segunda temporada de Percy Jackson. Muitas, muitas coisas mesmo, assim. E eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Teremos um pouquinho de spoilers aqui, então se você não leu o segundo livro, assista por sua conta e risco. Se você não quiser pegar spoilers, saia desse vídeo, tá bem? Então, uma das coisas que a gente sabe também sobre o Mar de Monstros é que quando a história começa, Grover tá meio desaparecido. Faz tempo que ele não se comunica com os amigos, ele tá em busca ali de Deus Pan. E a gente sabe que ele vai parar na ilha de Polifemo, que é um ciclope e que também é o lugar onde está o Velocino de Ouro. E ele começa a história aparecendo em sonho pro Percy e ele tá enganando Polifemo porque ele não tem uma boa visão, né, o ciclope. Então ele acha que o Grover é uma mulher, né, e não um homem, como ele de fato é. Então ele tá enganando o Ciclope e tá prestes a se casar com o Ciclope, e é só por isso que ele ainda não foi feito de almoço, de jantar, por essa criatura. Então eu tô muito animada pra ver o Grover vestido de noiva e o Grover passando por isso. Ele vai trazer um alívio cômico e eu espero que esse alívio cômico tenha um equilíbrio bom entre ter um peso emocional pro personagem, mas também trazer um pouco de humor, um pouco de leveza pra história, porque acho que faltou um pouco disso
na primeira temporada. Um personagem que eu tô muito animada pra conhecer também é o Tyson. Ele é um ciclope também, filho de Poseidon, porque os ciclopes são filhos de Poseidon. E ele acaba indo estudar na mesma escola que o Percy, os dois se aproximam, se tornam amigos. O Percy não percebe que ele é um ciclope porque a névoa tá ali funcionando, ele só descobre depois. E o Percy tem dificuldade inicialmente de aceitar o Tyson como seu irmão, mas ele é proclamado por Poseidon, né, como filho de Poseidon, reclamado como filho de Poseidon. Então, aos poucos eles vão desenvolvendo uma ótima relação e o Tyson, ele aparece em outras temporadas também, né, em outros livros também, é um personagem importante. Tô muito animada pra ver. Quero ver também a Clarice tendo ainda mais destaque, mais espaço nessa temporada. É a temporada dela, porque a missão de encontrar o Velocino de Ouro vai para a Clarice. E aí depois a gente tem o Percy e a Annabeth saindo escondidos junto com o Tyson, né? Indo atrás disso por conta. Mas é a missão da Clarice, então ela vai ter mais espaço, ela vai estar andando mais próxima do nosso trio, dos nossos protagonistas. Eu acho que vai ser muito legal ver essa dinâmica, ver mais da personagem, se aprofundar na personagem. Eu acho que vai ser muito interessante também a gente ver agora o Luke sabendo que ele é um vilão, entre aspas, né, mas que ele não está do lado dos nossos protagonistas, ele tá do lado do vilão da história, que é Cronos. Então a gente vai ver o Luke agindo dessa maneira na tela. E a gente vai conhecer também o Princesa Andrômeda, que é um navio muito importante, que é um navio que o Luke usa pra tentar também chegar até o Velocino de Ouro. Uma sequência de cenas que eu tô muito animada pra ver é o Percy e a Annabeth indo parar no spa de Circe, o Percy sendo transformado em porquinho da Índia, a Annabeth dando um jeito ali de resgatá-lo. E aí, depois desses acontecimentos, a gente também tem a Annabeth querendo escutar os cantos das sereias, querendo saber como é a sensação de ouvir os cantos das sereias. E ela quase se afogando ali diante daquele deslumbre todo, né? E o Percy precisando salvá-lo, o Percy precisando segurar as pontas pra ela poder ouvir o canto da sereia. Eu acho que isso talvez é uma coisa que a série deve mudar. Talvez não ela querer escutar o canto da sereia, mas talvez ela precisando mais do que querendo escutar o canto da sereia. Não sei. Só uma ideia aí de mudança que talvez a série faça, pensando nas mudanças que a série fez na primeira temporada. E óbvio, eu estou muito animada pra gente ver a Thalia renascendo no final da segunda temporada, porque esse foi um plot twist incrível do segundo livro, né? Não existe experiência individual, porque todo mundo que leu os livros físicos de Percy Jackson foi até a última página pra ver quantas páginas tinha, e aí pegou esse spoiler, porque o livro acaba com isso, com a Thalia renascendo e dizendo: ai, eu sou a Thalia, filha de Zeus. Surtos. Eu tô muito animada pra isso. E a volta da Thalia traz também uma questão pra profecia, né? Porque é nesse livro que o Quirón conta pro Percy sobre a profecia que envolve um filho dos três grandes, e até então o único filho dos três grandes que se conhecia era o Percy. E a Thalia aparece no final desse livro e traz essa reviravolta pra profecia e pra história de forma geral, né? Então isso é muito legal. Essas são as coisas eu acho que eu tô mais animada pra ver na segunda temporada, pra ver realmente sendo adaptadas pelo Disney Plus. Apesar das várias críticas que eu tenho, sim, a primeira temporada de Percy Jackson, foi muito incrível ver essa história ganhando vida, acompanhar semanalmente os episódios, conversar sobre eles aqui com vocês. E eu achei que valia a pena trazer esse vídeo mais simples, mais curtinho, porém comentando mesmo as minhas expectativas em relação à segunda temporada de Percy Jackson e os Olimpianos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem um joinha, se inscrevam no canal, me ajuda bastante. E me contem nos comentários as expectativas de vocês. Quais cenas vocês mais querem ver sendo adaptadas na segunda temporada. E vamos torcer pra termos terceira, quarta e quinta temporada, pelo amor de Deus, porque não sei o que vai ser de mim se isso não acontecer. Obrigada, um beijo e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!